Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando das trevas da ignorância. Por isso, agradecemos a Deus pela vida, agradecemos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico, agradecemos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra. Agradecemos também a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor que veio à Terra exemplificar a religião do amor. Jesus veio à Terra nos mostrar o caminho que leva para a verdade, que leva para a vida. Então, por isso, agradeçamos a Ele, agradeçamos também aos seus mensageiros, estes espíritos amigos que nós os denominamos como anjos de guarda, espíritos protetores, espíritos familiares, que constantemente estão a nos auxiliar ao longo da nossa caminhada. E eu não posso deixar de agradecer de uma forma muito especial a cada um de vocês, irmãos e irmãs de jornada, que sempre comparecem aqui neste ambiente para estudarmos juntos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Então, hoje aqui nos encontramos para darmos continuidade aos nossos estudos, aos esclarecimentos que encontramos aqui neste maravilhoso livro, que é o Livro dos Espíritos, mais um estudo sistematizado do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Estamos estudando o item de número 222, o item 222, que iniciamos no nosso último encontro, que está no capítulo número 5 do livro segundo de O Livro dos Espíritos. E conforme falamos no nosso último encontro, este capítulo 5, ele é composto apenas por este item 222, que não está na forma de um questionamento, mas na condição de considerações gerais acerca da pluralidade ou sobre a pluralidade das existências, que é exatamente o assunto que estudamos durante todo o transcurso do capítulo anterior, o capítulo de número 4. Então, no nosso último encontro, que foi o primeiro encontro relativo a esta questão, ou a este item 222, começamos este estudo, fizemos aqui uma série de abordagens acerca deste assunto, neste resumo que Kardec fez em relação à pluralidade das existências. E antes de seguirmos adiante, é importante que façamos um apanhado geral do que conversamos no nosso último encontro. Então, aqui na primeira parte, nós iniciamos, conforme inicia o item 222, falando acerca da reencarnação, que não é uma verdade nova, não é um assunto novo. Foi falado também acerca da doutrina ou dos ensinamentos do filósofo grego e matemático Pitágoras, que também já tinha conhecimento acerca da reencarnação e acerca da pluralidade das existências, só que ele tinha uma visão um pouco diferente por falta de esclarecimentos mais profundos acerca do assunto. Ele tinha entendimento, e da forma que ele apresentava os conhecimentos que ele já detinha, ele falava acerca não de reencarnação, conforme nós conhecemos na atualidade, mas acerca do sistema da metempsicose, que é a transmigração das almas
entre criaturas humanas e animais. E ainda Kardec falou que essa doutrina espírita ou a doutrina espírita não é uma invenção moderna, porque ela existe desde quando existe o mundo. Existem sinais do espiritismo na antiguidade mais remota, bem como nós estudamos acerca desta verdade que a doutrina espírita nos traz, que em sendo a verdade, atravessou os séculos, os milênios e chegou até a atualidade. Falamos também a diferença e apresentamos, conforme Kardec aqui colocou, a diferença entre mentempsicose e reencarnação. Não tem nada que ver uma coisa com a outra, lembrando que os espíritos superiores rechaçam de forma veemente a existência da mentempsicose. Então, se nós hoje estamos reencarnados no meio humano, animando um corpo humano, em um outro momento, em uma outra existência, nós não iremos regredir e animarmos o corpo de um animal irracional. Isto não acontece, conforme nos explicam, nos esclarecem os espíritos superiores. Então, assim, Kardec foi nos esclarecendo, nos apresentando essas ideias, e também, conforme ele nos disse, não é apenas em O Livro dos Espíritos que nós encontramos esclarecimentos acerca deste assunto. Bem antes de termos à nossa disposição o Livro dos Espíritos, nós já tínhamos diversas mensagens, inclusive na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, informações acerca da reencarnação. Também foi falado acerca da unicidade de Deus, foi falado acerca da pluralidade das existências e não da unicidade da existência. E é lógico que Kardec foi aprofundando, foi nos apresentando e continua a nos apresentar este assunto de uma forma muito clara e transparente. E é importante que lembremos mais uma vez que Deus não precisa pedir e não pediu a nossa opinião quando formulou estas leis que regem tudo e todos nós. Então, a reencarnação, independentemente de aceitarmos ou não, ela não deixará de existir ou ela não mudará este formato. E que reencarnação não é de forma alguma uma punição, mas oportunidade de melhoria, oportunidade de aprendizado. Então, assim, lembramos mais uma vez que a nova existência em um novo corpo físico, ou seja, uma existência posterior a essa em que nós nos encontramos, ela poderá ser muito melhor do que esta na qual nós nos encontramos, a depender das nossas escolhas na atualidade, ser mais ou menos feliz ou infeliz de acordo com as nossas escolhas. O nosso futuro está sendo decidido agora. Então é por isto que nós temos em nossas mãos, simbolicamente falando, isto que conhecemos com o nome de presente, porque é um presente de Deus, onde neste presente nós recebemos as oportunidades de que necessitamos para transformarmos o nosso futuro. E ainda, Kardec nos lembrou acerca da manutenção da nossa individualidade, que nós não perderemos a nossa individualidade ao deixarmos este corpo físico. Não é assim como uma gota no oceano, que ao pingarmos esta gota no oceano, ela passa a fazer parte do oceano e não conseguiremos mais separar esta gota. Então, aquela ideia da não individualidade, de voltarmos para o todo e não termos uma identidade ou mantermos a nossa individualidade, isso não faz parte da justiça de Deus. O futuro, conforme nos lembrou Kardec, o futuro ele foi e sempre será
diferente para cada um de nós, a depender das nossas escolhas. Se assim não fosse, qual a utilidade de nos esforçarmos por e para praticarmos o bem, se o nosso futuro já estivesse definido e todos nós tivéssemos o mesmo destino, em sendo bom, mais ou menos, ou mal nesta existência, todos nós tivéssemos reservado o mesmo lugar para o futuro? Qual a finalidade de praticarmos ou nos esforçarmos por praticarmos o bem? Então, sobre tudo isto, nós comentamos no nosso último encontro, o primeiro encontro, comentando este item 222. E assim, nós chegamos para darmos continuidade a estas reflexões. Nesta parte segunda, teremos outros encontros comentando este item 222, que nem de perto se esgotará neste encontro de hoje. Então, Kardec, depois deste lembrete em relação ao nosso primeiro encontro, este apanhado geral, de uma forma resumida acerca do que comentamos no nosso último encontro, Kardec segue dizendo da seguinte maneira, na forma de um questionamento: credes, ao contrário, que esse futuro será mais ou menos ditoso ou inditoso, ou seja, feliz ou infeliz, conforme o que houverdes feito durante a vida, e então desejais que seja tão afortunado quanto possível, visto que há de durar pela eternidade? Não é assim? Questiona Kardec. Mas, porventura, teríeis a pretensão de serdes dos homens ou das criaturas mais perfeitas que hajam existido na terra e, pois, com direito a alcançardes de um só salto a suprema felicidade dos eleitos? Mais um questionamento: será que nós teríamos condições, ou será que nós temos condições de alcançarmos a perfeição? É lógico que a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta só a Deus pertence, mas será que nesta existência onde nós nos encontramos, não levando em consideração as existências anteriores, será que nesta existência seria possível nós alcançarmos a condição de Jesus, conforme nos dizem os Espíritos Amigos, na questão 625, deste livro que estamos estudando, aquele Espírito mais perfeito que já pisou a Terra? Será que nós teríamos condições de um salto só, em uma única existência, alcançarmos a condição de Jesus? Sem sombra de dúvida que não, conforme aqui nos dizem os espíritos superiores, não. Isto não é possível de um só salto, em uma só existência, nós alcançarmos a esta condição da suprema felicidade. Esta é uma construção lenta ao longo dos milênios, ao longo de muitas e muitas existências, muitas e muitas experiências em corpos físicos aqui na Terra ou em outros mundos. E aí ele segue dizendo: admitis, então, que há criaturas de valor maior do que o vosso, e com direito a um lugar melhor, sem daí resultar que vos conteis entre os réprobos, ou aqueles reprovados. Sem sombra de dúvida que nós concordamos, que nós aceitamos, que nós admitimos que existem criaturas aqui no nosso meio, encarnadas, e em especial as desencarnadas, que estão numa condição de valor moral muito maior do que nós e que conquistaram por esforço próprio o direito ou o lugar, ou um lugar por direito, por conquista própria, é um lugar melhor do que o que nós já temos direito. Pois bem, lembra Kardec, pois bem, colocai-vos mentalmente por um instante nesta situação intermediária que será a vossa, como acabastes de reconhecer, e imaginai que alguém vos venha dizer: sofreis, não sois tão felizes quanto poderíeis ser
ao passo que diante de vós estão seres que gozam de completa ventura. Sim, sem sombra de dúvida, é assim que acontece e que ainda irá acontecer ao longo de muito tempo. Sofremos e ainda iremos passar por dificuldades, enquanto outras criaturas, por esforço próprio, por mérito próprio, já alcançaram a condição de criaturas felizes. E aí, Kardec questiona: quereis mudar na deles a vossa posição? Ou seja, espelhando na posição ou nos espelhando nessas criaturas, e como referência maior nós temos a figura de Jesus. Nós queremos realmente mudar a nossa posição, não que queiramos tomar o lugar dos outros, porque ninguém irá se apropriar da condição que o outro já alcançou, mas sem sombra de dúvida que todos nós, nos espelhando nestas criaturas que já alcançaram a felicidade, nós queremos também alcançar a felicidade, nós queremos melhorar a cada dia, e lembramos, e é importante lembrarmos sempre, conforme aqui nos coloca a nossa irmã Eliane Quaresma, a perfeição é lenta, ou seja, alcançarmos esta condição de perfeição é, simbolicamente falando, colocar um tijolinho de cada vez nesta imensa construção que é a perfeição moral. Sede perfeitos, conforme nos lembra Jesus. Então nós precisamos, certamente, conforme diz Kardec, nós precisamos sim nos esforçar, nos espelhando sempre, ou tendo como referência sempre estes espíritos amigos que estão sempre a nos auxiliar e nos mostrando que é possível, porque eles já realizaram esta trajetória. E aí Kardec questiona: para alcançarmos estas condições que estes outros já alcançaram, o que devemos fazer? Será o que nós devemos fazer? O que nós temos que fazer para alcançarmos a posição destes nossos irmãos que nos servem como referência? Ele diz: quase nada. Recomeçar o trabalho mal executado e executá-lo melhor. Então, assim, Kardec vai nos mostrando o caminho pelo qual nós devemos, ou pelo qual nós deveríamos ter trilhado, mas que ainda é possível que todos nós um dia trilharemos. Então ele diz que para alcançarmos esta condição de felicidade, construirmos a nossa felicidade, não temos que fazer quase nada. Mas é lógico, quase nada para os espíritos superiores, mas para nós, sem sombra de dúvida, que é e será muita coisa, é recomeçar aquele trabalho mal feito e executarmos estas tarefas de melhor forma ou da forma correta. Hesitaríeis em aceitar, ainda que há poder de muitas existências de provações? Façamos outra comparação mais prosaica, diz Kardec. Figuremos que há um homem ou a uma criatura humana que sem ter chegado à miséria extrema, sofre, no entanto, privações por escassez de recursos, e viesse a dizer: aqui está, alguém veio a lhe dizer, aqui está uma riqueza imensa de que podeis gozar. Para isto, só é necessário que trabalhes arduamente durante 1 minuto. Então aqui Kardec traz como comparação a nossa existência carnal com a eternidade. O que é a nossa existência carnal, mesmo uma existência de várias décadas aqui no corpo físico, às vezes se aproximando, até mesmo chegando a 1 século aqui no corpo físico? O que é isto, conforme eles nos colocam mais adiante?
uma existência, mesmo com muitas dificuldades, em se comparando com a eternidade, com a conquista da felicidade. Então, se nós temos esta riqueza reservada a todos nós, precisamos trabalhar, nem que seja por um minuto, nós precisamos efetivamente trabalhar para iniciarmos o nosso processo de transformação, sairmos desta condição de miséria moral e alcançarmos a riqueza. Então, assim ele nos diz que para sairmos desta condição é preciso trabalharmos, nem que seja por um minuto. E aí ele diz: fosse ele o mais preguiçoso da terra, que sem hesitar diria: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, um dia, se for preciso. Que importa isso, desde que me leve a acabar os meus dias na fortuna? Então, assim, sem sombra de dúvida, se nós recebêssemos uma proposta dessa, nós aceitaríamos este desafio e trabalharíamos por 1 minuto, por 1 hora, por um dia, por um ano, para depois gozarmos a riqueza ou a felicidade. Assim, Kardec nos coloca e acrescenta que, ora, que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade? O que é uma vida aqui no corpo físico em se confrontando esta vida corpórea com a eternidade? E aí ele responde: menos que 1 minuto, menos mesmo que 1 segundo. Então, por que não trabalhar 1 minuto, 1 segundo, ou seja, uma existência aqui no corpo físico, trabalharmos efetivamente para, pelo menos, iniciarmos este processo de transformação? Mas, conforme nós encontramos e lembramos, e em muitas situações nós até lamentamos as chamadas oportunidades perdidas de termos desperdiçado ou administrado mal o nosso tempo, nunca é tarde para recomeçarmos ou efetivamente começarmos o trabalho que deveríamos ter feito. Conforme nos diz aqui a nossa irmã Vilma Guimarães: nossa, tenho que reencarnar milhões de vezes, penso que deixei passar muito tempo para começar. Nunca é tarde para começar. Então, talvez um trabalho, e aqui conforme eles nos dizem, conforme aquela parábola de Jesus falando acerca dos trabalhadores da última hora, aqueles que apenas suportaram o peso do tempo, o peso da jornada, mas efetivamente não aproveitaram o trabalho, talvez não tenha tido realmente ou não tenha realizado efetivamente o trabalho de transformação. Aquele que trabalhou efetivamente por 1 hora, por 1 minuto, talvez fez mais do que aquele ou aqueles que suportaram apenas o peso do dia ou o peso de uma reencarnação. Então, se nós estivermos ou se nós estamos com 50, 60, 70 anos aqui neste corpo físico e efetivamente começarmos o nosso trabalho, quem nos garante que nós não teremos condições de fazer valer estes últimos anos no corpo físico, muito mais do que outras criaturas que ainda estão no início da sua trajetória, com seus 15, 20 anos no corpo físico, e venha viver no corpo físico ou estar ligado ao corpo físico até os 100 anos de idade, mas que não trabalhou, não venha trabalhar. Então, sem sombra de dúvida, que não é tarde jamais para acordarmos, para despertarmos efetivamente para a nossa melhoria. Então, assim, Kardec diz acerca desta comparação de uma existência no corpo físico com a eternidade. E aí, na sequência, ele ainda lembra: temos visto algumas pessoas raciocinarem deste modo: não é possível que Deus, soberanamente bom como imponha à criatura humana a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Acharão, porventura, essas pessoas que
há mais bondade em condenar Deus o homem a sofrer perpetuamente por motivo de alguns momentos de erro do que em lhe facultar meios de reparar suas faltas? Questiona Kardec. Será que Deus seria justo ou seria melhor se Deus fosse assim em não nos ofertar oportunidades, mesmo que estas oportunidades sejam de sofrimento? E aí ele faz uma comparação muito, muito importante para o nosso entendimento, para as nossas reflexões acerca de nós e Deus. Então ele diz da seguinte maneira, ele abre aspas e diz: dois empresários ou dois industriais contrataram dois operários, cada um dos quais podia aspirar, ou seja, estes operários podiam aspirar a se tornar sócio do respectivo patrão. Assim somos nós diante de Deus, somos sócios de Deus, somos seus herdeiros. E aí ele diz: aconteceu que esses dois operários, certa vez, empregaram muito mal o seu dia, merecendo ambos ser despedidos. Um dos industriais, não obstante as súplicas do seu operário, o mandou embora, e o pobre operário, não tendo achado mais trabalho, acabou por morrer na miséria. Então, assim somos nós diante de Deus, suplicamos constantemente oportunidades. Então, aqui Kardec coloca nesta figura estes dois industriais, um que se comportou desta forma perante um erro do seu funcionário, e o outro industrial, o outro empresário, se comportou da seguinte maneira. O outro industrial disse ao seu operário: perdeste um dia, deves-me por isto uma reparação ou uma compensação. Perdeste um dia, deves-me por isto compensar-me. Executaste mal o teu trabalho, ficaste a me dever uma reparação. Consinto que recomeces. Trata, diz Kardec, trata de executá-lo bem, ou seja, o empresário dizendo ao seu funcionário que não aproveitou bem o seu dia, trata de executá-lo bem, que te conservarei ao meu serviço e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. Então Deus nos prometeu uma posição superior e todos nós estamos constantemente suplicando a Deus oportunidades para chegarmos à conquista desta posição superior. E aí Kardec, nesta narrativa, nesta comparação, fecha aspas e segue dizendo: será preciso, ele questiona, será preciso perguntemos qual dos dois industriais foi mais humano? Será que foi o primeiro que demitiu o funcionário mesmo diante das suas súplicas e que ele veio morrer na miséria por falta de um emprego para garantir o seu sustento? Ou será que foi o segundo que ouviu as súplicas, aconselhou aquele funcionário, lhe ofertou oportunidades para reparar os seus equívocos? E aí Kardec diz: dar-se-á que Deus, que é a clemência mesma, seja mais inexorável, seja mais inflexível do que a criatura humana? E aí ele diz: alguma coisa de pungente há na ideia de que a nossa sorte fique para sempre decidida por efeito de alguns anos de provações, ainda quando de nós não tenha dependido atingirmos a perfeição, ao passo que eminentemente consoladora é a ideia oposta, que nos permite a esperança. Sem sombra de dúvida que esta segunda ideia, a ideia da esperança, é muito consoladora. A ideia de que não teremos outras oportunidades seria desesperadora. E aí Deus não seria
a suprema justiça, o supremo amor, a suprema clemência, a suprema bondade. E aí Kardec, para encerrarmos estas reflexões nessa segunda parte deste item 222, nesse nosso encontro, ele ainda diz assim: sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem preferirmos uma hipótese à outra, declaramos que, se às criaturas humanas fosse dado escolher, ninguém quereria o julgamento sem apelação. Disse um filósofo que se Deus não existisse, fora necessário inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Outro tanto se poderia dizer da pluralidade das existências, mas conforme anteriormente ponderamos, Deus não nos pede permissão nem consulta os nossos gostos. Ou isto é ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades e encararemos de outro ponto de vista o assunto, unicamente como estudo filosófico, sempre abstraindo do ensino dos espíritos. Então, assim, encerramos as nossas reflexões neste dia de hoje, neste nosso encontro, para no próximo encontro, na terceira parte dos estudos, das reflexões deste item 222, darmos continuidade. E com certeza será necessário ainda mais de um encontro para concluirmos estas reflexões acerca deste assunto. E hoje, devido ao avançar das horas, não refletiremos com as palavras de Miramês. No nosso próximo encontro, utilizaremos as reflexões, os esclarecimentos de Kardec, bem como de Miramês em Filosofia Espírita. Muito obrigado a todos vocês, abraçando fraternalmente a todos os irmãos e irmãs de jornada que aqui se fazem presentes, Tânia Frazão, Eudes Cecílio Júnior, lá de Trindade, região metropolitana de Goiânia, bem como a nossa irmã Vilma Guimarães Rocha, Eliane Quaresma, Geralda Oliveira, Cleomar Luz e todos os outros irmãos e irmãs de jornada que porventura estiverem aqui conosco ou que ainda terão acesso a estas singelas reflexões. Até breve, meus irmãos e irmãs.